Boa tarde aí, gente. Meu nome é José Jerônimo Filho. Sou nascido e criado na comunidade quilombola Paulo de Leite. A gente está aqui, foi comprado essas terras lá em 1964, a gente chegou aqui, vindo do Serrote aqui dos Lucas. E estamos aqui nesse período 2 de 64. A gente já viveu a vida inteira aqui, mas morando a gente está 2 de 64 para aqui, comunidade quilombola Paulo de Leite, que passou a ser quilombola, né? Antes a gente não entendia isso, o que era, mas hoje a gente sabe que a comunidade quilombola, a gente através dos... E a gente foi, lá em 2010, foi registrado a comunidade quilombola. Antes foi associação comum e passou a 2010 associação quilombola. Mas dois daí que a gente vive nessa sinuca de bico. Eu digo isso porque é aquela questão de você não passar a não acreditar nem nos próprios moradores e o povo que moram aqui. A gente está aí dois esse período. Vem de meu avô, Jerônimo dos Santos. Depois já meu pai, Manuel Jerônimo dos Santos, que era Manuel Jerônimo dos Santos, meu pai. E aí a minha mãe, Maria Emília da Conceição, que esse povo a gente vem a vida inteira, fora o outro povo que estão por aí. Ainda a maioria já faleceram. E a gente estamos aqui hoje, ainda pensando num dias melhor. Que dia melhores? Que a gente já viveu tanto conflito, tanta coisa muito ruim nesse território, e a gente espera que hoje, daqui para frente, a gente viva dia melhor. Até eu costumo dizer na reunião aqui mesmo, que nós ia ficar bonito. Eu dizia lá em 400 anos, mas parece que Deus ouviu a nossa fala e parece que vai chegar muito mais cedo, que eu já estou vendo um projeto nosso indo para o papel. O que a gente sonhou, o que a gente viveu de coisa ruim, e a gente está querendo que hoje está no papel. E depois de para o papel jurídico e injurídico, a gente precisa até deixar isso bem registrado, que a gente possa ir buscar nosso direito do nosso território. E através hoje do programa dessa energia, que eu chamo de energia para não sei o que, todos, chegaram aqui e hoje a gente estamos chegando a realizar nossos sonhos, pelo menos o projeto indo para o papel. O que é que nós temos hoje, nesse período, a vida inteira? Aí continua, uma comunidade sem água, só tem um endereço através da Associação Quilombola. Não fosse isso, a gente continuava até hoje sem endereço esse povo, sem rumo, só esperando que o político venha trazer um pipa d'água e ele vender a alma ao diabo por um pipa d'água. Isso é a verdade. Porque chega dias aqui do candidato dizer, para mim não diz não, mas diz para pessoas que não têm muito entendimento, se você votar em mim, tem direito a um pipa d'água, eu trago. Aconteceu isso aqui. E mais, isso já, eu dizia até, e digo aqui hoje nessa entrevista com vocês, que nós vimos até dia melhor, quando nós não tinha nada de cisternas, nada. Como é isso, Zé Jerônimo? Você está dizendo isso? Quando nós não tínhamos nada disso, um buraco para botar água dentro, o povo via mais feliz. Mesmo com aperreio, mas todo dia sabia buscar água na sua cacimba e trazer e colocar em seus potes, sem depender de ninguém, só de Deus para sobreviver e cavar uma cacimba. Ela longe era Gameleira, São Gonçalo, que daqui a 10 quilômetros ia buscar de jumento, Gameleira a 5 quilômetros ia buscar de jumento para cá, né? Aqui a cacimba da Suarana também pegava uma água que a 2 quilômetros tem aí, então, cacimba de água boa, né? Então, o povo tinha algodão, tudo de bom, criava os animais, tinha água para os animais beber, e depois disso virou uma seca terrível. Hoje não tem mais água, pois espera que o governo bote água numa cisterna. Então, para que tanta cisterna que não tem, se você não tem água? Tanta cisterna não tem água, para quê? Eu digo que virou uma seca pior depois das cisternas. Você me dá uma cisterna, você tem que comprar um pipa d'água por 150, 200, se quiser beber, né? E o que a gente
luta e quer para isso, para essa comunidade, é nós ter o que a gente sonhou, que é uma vida melhor, nós ter saúde. Primeira coisa é ter água. Sem água você não tem vida. Você é uma pessoa apagada, um cascudo. Eu digo, até o cascudo vive mais melhor do que nós. Bora debaixo de uma pedra e só sai quando chove. Mas ele sai feliz que a terra está molhada e tem água para ele tomar um banho. E a gente, humano, pior, que fica o tempo todo aqui, nós fica o tempo todo aqui lutando que esse benefício apareça, que Deus traga. De onde? Porque o preto, infelizmente, eles muitas vezes distorcem as nossas coisas. A gente está batizando um filho, mas ele diz, eu quero que bote o nome de João. Quem é o pai? É José. Mas eu boto o nome de João. Né? Então, começa a distorcer dessa forma. E o que a gente precisa de ter mais, trazer essas culturas para cá, essas coisas diferentes, para que eles possam acreditar muito mais na comunidade, acreditar no povo que faz esse papel, que nós estamos aqui na frente disso aqui. Se a gente não tivesse aqui, seria pior. Não sei o que seria desse povo se a gente não tivesse aqui hoje com uma associação representando aqui dessa comunidade que a gente vem de longe. Hoje nós já temos aí um bocado de médicos estudando por aí afora. Nós temos médicos filhos da comunidade. Nós temos enfermeiras dessa comunidade, pessoas daqui. Só falta a gente ter um ponto, ter um posto, nós ter um lugar de saúde, nós ter uma água, nós ter escola, nós ter educação, nós ter tudo, enfim, para nós dizer. Hoje a gente estamos melhor. Nós ter aí um transporte para a cidade, não depender de A e nem de B, nós temos uma escola dentro da nossa comunidade, professor da comunidade, nós ter tudo que a gente sonhou, mas não depender de fulano ou de A, de B, depender de uma sala de aula, botar aqui e dizer, não vou eu tirar a sala de aula, como já aconteceu aqui. Que já teve escola, Jerome Epifânio, por 2 vezes ou 3 vezes, vindo por Mirandiba, e quando no final do moído da questão da política, vou avaliar, meus votos não saem completo, tira a escola deles. Fecha a escola porque meus votos não foi completo. Então, já teve escola por 3 vezes, saiu para a própria Mirandiba, porque o povo disseram que os votos não foi completo. Agora está sem escola. Agora estamos sem escola, não temos escola na comunidade, o povo está indo para a cidade de Mirandiba. É difícil até quando o homem vem quando eles bem quer mandar. Então ainda é mais abusando do povo. Tem mais essa, de abusar as pessoas dessa questão da escola. Eu levo no ônibus quem eu quiser. A gente sabe que isso é um ônibus do governo federal, que foi para ajudar as comunidades quilombolas, tradicional dos índios quilombolas, mas ainda tem aquela questão de só levo se tiver um doente na estrada ou aqui mesmo para levar, o ônibus não consegue levar, mesmo estando vazio. Então a gente não quer que continue esses erros. Aqui a gente saber que deixou um problema seríssimo desse, em questão de nós ter um carro na comunidade passando todo dia e não leva um velho ou uma velha para a cidade para consultar. E justamente Mirandiba, hoje a nossa regional de saúde, aí nós temos Belmonte e nós temos Serra Talhada, que é a região do Pajeú. Então Salgueiro está morrendo aqui mas não leva para Salgueiro não, porque não vai ser atendido. Porque diz, olha, vocês têm que procurar Serra Talhada. Belmonte, da primeira linha, o Socorro e Serra. Ou Arco Verde, ou Recife, ou Caruaru. Mas não vá para Salgueiro, porque lá não tem atendimento. Atende lá, quando tem alguma pessoa conhecida, um médico conhecido, eles atendem. Mas não é o nosso lugar. Nós temos que procurar saúde para cá, nossa região. Então a gente precisa, cada dia mais, se organizar, o homem do rei, se organizar nesse trabalho da Associação Quilombola, e que agora, com essa questão de modificar e mudar a nossa situação através dessa energia, que nosso projeto faça andar, que já está tudo feito levantamento, ficou lá ainda 2 pontos que a gente não colocou, mas pode ver depois, né? E a gente precisa de, cada dia, melhorar a situação de todos. Hoje, eu fui ali em 2 casas para fazer o Garantia Safra,
de algumas pessoas, junto com o pessoal de Belmonte do IPA, que é responsável do IPA de Belmonte, mas as pessoas, agricultor, mora a vida inteira aqui, mas nessa hora de fazer um garantia safra, que é um direito do agricultor, ainda fica perguntando, você cria galinha, cria cachorro, cria não sei o que, quantas vacas tem, quanto não sei o que tem. Uma entrevista com quem você vai fazer um empréstimo num banco. Muito difícil e humilhante isso, né? Muito humilhante quando você tem seu direito e é humilhado no que você trabalhou a vida inteira. Eu já brigo muito, toda vez que eu vou para reuniões, eu discuto muito essa questão de nós saber que nós aposentados rural, que trabalhou 60 anos na agricultura rural, com sede, com fome, e aquela vida aventina, não tinha colocado no pé, e quando vai aposentar, aposenta com um salário que está aí hoje, que é vergonhoso, vergonhoso, vergonhoso. O salário de que hoje vive. O salário que hoje você não dá para tratar nem das doenças que eles têm, nem da doença que eles têm. O salário, o tamanho que ele recebe. E aí a gente precisava de quê? De ampliar isso, que a gente fosse visto com outros olhos, melhorar essa situação de todo mundo que está dentro do quilombo. O povo sai daqui, a maioria foram embora, São Paulo, Mato Grosso, Paraná, foram embora por quê? Porque o cabo não tinha onde morar, não tinha água, não tinha energia, não tinha nada para sobreviver. E por que eles iam embora? Não tinha como viver na terra, porque tudo era seca, não tinham água, não tinha uma casa para morar. E ainda tem alguns tapera de barro que você vê por aí, né? Ali a próxima rosa tem uma tapera em pé ainda. Lá depois, quando você vem lá da igreja, tem uma casa velha em pé ainda. Ali era do meu avô, ainda está em pé. Ali mais para cá, de uma tia minha, Toninha, que já faleceu, foi embora para São Paulo, morreu lá. Nem aqui voltou mais. E ali uma casa grande da família, quando você passar ali, passa, tira foto sempre ali de frente à capela. Ali é a casa, a sede de toda a família morou ali. Tem uma história muito grande. Nós temos outra aqui de meu pai, que está aqui dentro. Depois da minha tem uma casinha de tabuleiro do meu pai, está ali em pé ainda. Tem essa na beira da estrada, que você passa aqui ali depois. Uma de Taipa, também a história, que era do outro tio meu. Um está logo aí embaixo. E a gente, as floras que foram derrubadas, demolidas para ser construída, casa da minha vida. Casa da minha vida. E água, aquela história que está lá no discurso em Brasília. Casas novas e água na torneira e casa para todos e água para todos. Até hoje isso não chegou em lugar nenhum. Não sei por aí, menos aqui. Eu disse agora para o Cício, ele disse, os programas que tem de trator, não sei o que, se chegou algum aqui, nunca. Nunca chegou. E a gente tem batalhado, corrido dia e noite, corre para lá e para cá, tá nunca. Mas quem é o encarregado disso? O IPA. Quem é o encarregado disso? Os conselhos, quem é não sei o quê. Mas chega a questão política, desmancha tudo que a gente constrói. Chegou um cidadão aqui uma época oferecendo um trator, mas tinha que nós fazer uma relação de voto, quantas pessoas iam votar no candidato ou na candidata para nós ter direito a um trator. Eu cheguei a dizer ao cara o seguinte, cara, candidato, eu jamais vou vender a minha alma ao diabo e vender a alma de toda a minha família por um trator, se nós temos o direito de graça. É um direito de graça que nós temos. O cara, oi, não, diga é assim. Então a gente vai esperar um dia vai acontecer a gente comprar um trator financiado, do jeito que for. Essa é uma forma mais de a gente comprar uma máquina, que a gente precisa de um trator para uma terra que a gente nunca tem. Precisa de uma reta para cavar um buraco, para ter uma água, nunca tem. Chove bastante, mas as águas vão embora, porque não tem onde fique, mas não tem barragem. Ação. Valendo. Então a gente continua, o mesmo continuador da entrevista. Estou aqui, tá, gente? A gente está aqui falando, vamos falar da questão do conflito da terra. Nós temos aqui de todos os lados, nós temos só do lado do nascente aqui,
que não tem, tem menos conflito. Mas o lado do norte nós temos, o sul nós temos conflito. Tem a questão da terra. Porque quando fez o Palmares fez a modificação da área da terra, que pagou para fazer essa modificação da área, identificação, o que seja, ficou quase 1.000 hectares de terra dentro do quilombo. A nossa terra do quilombo, então, que nós, toda a vida meu pai e meu avô dizia, não queremos nada de ninguém. Mas infelizmente, essas terras eram do mesmo proprietário dessa terra. E dizendo eles que o INCRA de Petrolina esteve aqui, passou 2 dias para tirar essa terra, porque para nós eles não vêm. Mas quando é disso para o latifundiário, eles vêm. Passaram quase 2 dias aqui com um computador, com um satélite ligado, com internet, com tudo, para tirar a terra desses latifundiários daqui de dentro. Foi até que eles conseguiram tirar. Por que isso? Não. Tinha uns grandes empréstimos da terra dos latifundiários e eles só tiravam esses empréstimos se a gente viesse com o INCRA a dizer que essas terras não faziam parte do quilombo. Nós não entendíamos nada e quase pouca coisa, a gente não entendia quase nada. A Palmares nunca veio dizer o que nós tínhamos de terra. Quando ela fez o mapa, caiu tudo isso, de quase 1.000 hectares. Só que depois vem o INCRA, sem Palmares, sem ninguém, chega aqui e diz, olha, vamos tirar a terra de fulano que está tendo a terra de vocês, para gerar menos conflito. E ainda tem terras aqui, dentro dessa terra. Então, o lado aí do norte, do Poente, que eu chamo, Tito Matuto, o Sargento tem uma pequena terra aí, mas não tem conflito, porque ele é quilombola, daqui tem direito aqui, mas não tem conflito com a gente. Inclusive, eles querem até vender as partes de quilombo que estão bem próximas, a gente interessa comprar. Não sei como é que vai ser isso, o processo. A gente precisa, porque lá para o final nós não sabemos como é que vai se dar isso, né? Que passa de pai para filho, neto, bisneto, e começa, e a gente não está aqui mais para dizer como agir com isso. Então o INCRA veio, tirou as terras dos latifundiários, a gente não sabia se era lei ou não, mas depois a gente vai ver o que acontecia. Que era o mesmo proprietário, o dono das mesmas terras, que vendeu a meu avô, era o dono das mesmas terras que atravessava lá para Mazemora, para a Serra da Gia. Tudo isso, extremando com Serra Talhada e Salgueiro, era terra de um proprietário só. E aí, dizendo eles que como as terras eram vendidas e não fazia a tal, não dividia as terras, dividia, mas ele não dava um documento dizendo, ó, eu vendi tal parte a João e de tal parte a Pedro. Então o limite de João só vai até ali. Ele não fazia o tal da... esqueci a palavra. E ele não fazia essa tal dessa... demarcação. Mas é em outro nome, tem outro nome. Não fazia isso. E aconteceu, quando a gente botou no sistema aqui, da linha de cima, ela foi lá para a Serra da Gia, depois de Mazé, do Feijão. Tudo aquilo caía aqui dentro. Não delimitou. Não fez o georreferenciamento. Isso, o gel não fazia isso. Isso também nem existia, né? E falando nessa questão do conflito, o senhor acha que devido a essa existência, de repente, o empreendimento pode, de alguma forma, intensificar esses conflitos? O senhor tem esse medo ou não? Não, daqui para frente não vai mais, né? Porque eles já tiraram o que eles queriam, né? Realmente nós temos essa área que está aqui, que chega aí quase 200 hectares, mas dá uns 170 e alguma coisa. Essa é que nós temos o documento de Jerônimo, quando a gente comprou e pagou. O que é que meu avô dizia, meus pais? Só quero que for de vocês, porque nós, como quilombo, nós podíamos ter atacado isso tudo. Nós íamos criar um conflito com o latifundiário e ficava uma questão muito difícil para se resolver, né? E só quem perde é o pequeno, quem não tem dinheiro não ganha questão. Quem tem dinheiro, já chega e o meu padre perguntou, acaba queria casar, rapidinho a gente contou uma história no meio,
para torar o clima. E o cabo queria casar com a mãe dele. Eu fui casar com a mãe. Falou com o padre, vigário, ô meu vigário, meu padre querido, eu posso casar com minha mãe? Só uma historinha aqui que... Posso casar com minha mãe? O padre disse, não, meu filho, não pode, porque você quer casar com sua mãe. É pecado demais. Aí ele passou um dia, 2 dias, 3 dias, ele foi lá. Pegou 2 pacotes de dinheiro grande numa mochila e levou. Chegou lá, o padre estava no sermão. Padre, você de novo voltou? Foi, padre. Eu vim hoje, aquela nossa conversa, nós acertar. Que eu encontrei uma forma de eu me casar com minha mãe. Você disse que não podia, mas pode. Aí lá de trás puxou 2 fardos de dinheiro, mostrou para o padre lá por cima. O padre disse, por o que eu estou vendo, meu filho, tá mais do que certo casar com sua mãe. Eu pensei que era com a minha mãe, mas com a sua pode. Pronto, continua a entrevista com o mesmo amigo José Jerônimo Filho. Vamos embora. Vamos falar do impacto que tem na comunidade, que pode acontecer. A gente não sabe, mas a gente conhece através das outras que aconteceu. Hoje, por exemplo, nós temos as áreas aqui que foi que o ambiente, a questão das águas tomou conta, e o pessoal tiver que deslocar energia, tiver que sair de seu lugar para outros cantos que não existe aqui. Caraíba, uns projetos muito grandes aqui. Ali também, que lá o pessoal da Malissa, aqui, lá perto de Verdejante. O pessoal aqui também do projeto Brida, que saíram através das barragens de Taparica, da barragem de Palafonso. Todo mundo deslocou, perdendo as suas terras para comprar umas terras diferentes fora, para sobreviver onde estão hoje. Então a gente estamos trabalhando nesse plano, e porque a gente cobra a questão de a gente melhorar e já pensar no amanhã, o que pode acontecer dentro desse projeto. Então, dentro do meio ambiente, a questão do espaço, a nossa vida vai se transformar e ficar diferente. Nós queremos que seja melhor, não a piora. Esses projetos, os planos que a gente colocou, se sejam todos concluídos, através do custo de vida. A gente colocou lá todos os planos, depois eu vou passar aqui para a nossa companheira que está na entrevista, o que tem escrito, o que faltou. Nós nem colocamos que é um plano de vida, né? Um plano de saúde, a gente ia colocar o plano de saúde que esse é fatal, esse tem que ter no projeto. E até a questão do sobrevivência. Eu me perguntava outro dia, vocês colocaram aí a questão, como é que vocês vão se manter aí dentro da área que vocês não vão poder mais desmatar, vocês não vão poder mais criar o que vocês criavam, vai ter os bichos mais confinados, mais presos, precisa ter mais água, pastagem, tudo isso eu coloquei no projeto, né? Mais curral, mais pastagem, mais água, colocou mais 6 poços, coloquemos mais barragem aí, mais 5 mil horas máquinas, tudo a gente colocou dentro desse projeto. E a questão dos animais, coloquemos um mercadinho, coloquemos posto, construímos escola, construímos uma praçazinha de lazer ali, uma academia para os velhos começar a ficar mais novos, né? Água para todo, água encanada para todo mundo na torneira, 36 casas. A gente colocou no projeto que seja todas reformadas, com placa solar e todas forradas, né? Porque a poeira vai ser terrível, muita poeira. E nós temos muitas pessoas de idade, tem deficiente na comunidade, muitas pessoas que têm até medo de zoada de carro, de barulho de carro, né, muitas vezes. E eles têm muito medo disso. E a gente está tentando, como é que nós vamos consultar esse povo, conversando com eles, dizendo, não, é assim, mas vai melhorar, mas nós temos uma atividade que eles possam ficar ali, um pequeno lazer também, numa praça, e até esquecer essa questão de barulho. Quando eles tiverem tudo isso, eles começam a pensar que deu certo as coisas. Mas para isso a gente precisa batalhar, que esteja no projeto, que isso seja válido, que isso possa acontecer, que a gente não possa ficar aqui a vida inteira pensando, eu mandei um projeto,
E como é que vai ser daqui para frente a nossa vida? Vai acontecer? Quem é que só Deus sabe? Mas a gente precisa ir tudo para o papel. Eu acredito, quando vai para o papel, está mais perto, né? É ruim quando a gente não está nem no papel, que fica difícil. Mas quando está no papel, por escrito, a gente já acredita que as coisas vão dar certo. Seu Jerônimo, continuando aqui agora, eu vou perguntar aqui, que o senhor tem puxar aqui pela sua memória sobre algo que para mim é muito importante, que é a questão do patrimônio, tanto material e material, né? Então, quais são as festividades, os cultos religiosos, as práticas que existem ou que existiram aqui em Pau de Leite? Olha, boa tarde de novo, a gente continua, né, a nossa entrevista, né, ao Todos e o Mundo. O que a gente estava falando sobre a nossa comunidade. Então, nós temos aqui, tivemos e temos até hoje, nós temos aqui festa de São José, né, todo ano a gente faz a novena de São José. Nós temos a Nossa Senhora Aparecida também, novena, né, Nossa Senhora Aparecida aqui na comunidade. E temos aqui as casas antigas, né, que é do meu avô que está ali, né, que é a lenda da comunidade, de meu pai, que dava continuidade com os trabalhos. Temos também aqui, nós queremos o São Gonçalo e a dança do Reis, nós precisamos fazer tudo isso aqui ainda. Inclusive agora essa dança do São Gonçalo a gente vai fazer agora nesse dezembro, ainda esse ano, porque são promessas do meu pai, que já faleceu, e a gente quer que isso vá para o papel e fique sempre todo ano ter, né? A gente sabe que é um pouquinho um custo meio alto, mas a gente precisa juntar todo mundo e para nós fazer essa festa do São Gonçalo. E a gente, para lá da Lende, a gente precisa ver esses pontos que nós temos. Nós temos muitos pontos importantes, nós temos aqui a comunidade, nós temos muitas serras e serrotes aqui dentro da comunidade que tem até pedras estranhas que a gente nunca conseguiu nem entender o que é que tem. Nós temos também aqui a serra, ela é uma serra bem próxima ali, está ela, né? A gente já muitas vezes a gente pensou visitar, muita gente vai visitar, mas a gente nem conhece e entende muita coisa que tem na serra, né? Muita gente entra aqui e sai levando pedra, a gente nem sabe para que é as pedras, né? Dizendo que era uma pedra, não tinha nem validade a pedra, mas a gente sabe que tem validade. Quando o cara vem a ver, até roubar à noite, né? Muitas vezes aqui à noite, então na entrevista aqui, se vocês ligarem o celular é melhor. Aqui à noite a gente vê o povo andando na comunidade saindo, a gente nem sabe o que é que anda, o que é que quer aqui dentro da comunidade, né? E para isso a gente precisa estar atento com essa questão do nosso recurso, os minérios que tem na comunidade, que existe aqui, né? Porque dizia, se tu parasse a continuidade aqui, a questão da lenda viva, né? Então, ainda tem ainda pessoas nossas, né, que do mais velho, do tempo do meu pai, que está ainda vivo, um Mariano, chama Zé Pequeno, ainda é vivo, nós ainda temos a Graça, que não mora aqui, mas são lendas daqui, viva, né? Ainda pessoas estão vivos. E demais as pessoas que deixaram a história, né? Como Madinha Letícia, que era a minha mãe de criação também, ela não tinha família, mas eu fiquei muito tempo com ela, né? E ela me ensinou muita coisa. E ela dizia o seguinte, eu com 6 anos de idade, mas igual a Letícia, mas um pouquinho, eu ia para ela vender nas grandes feiras, de Serra Talhada, em todo lugar. Mas não tinha um carro de som e um microfone, eu ia para lá cantar a música durante o dia inteiro. E ela dizia o seguinte, esse menino é um cantor. E a gente, cada um que nasce na vida da gente, então tem uma estrela e tem um segmento da vida nossa, né? A gente desejou muito a questão da educação, estudar muito, mas infelizmente ontem eu vi o Lula dando uma entrevista chorando porque não teve um título de doutor. Eu também queria ter esse título de doutor, que a gente não conseguiu. Para isso a gente vai estudar agora, não sei se eu chego lá para formar em doutor e doutorado, mas eu quero chegar a esse sonho ainda. Não morri, estou vivo. Estou vivo aqui e preciso estudar e quero. Outro dia a gente discutia isso e dizia, não, porque ficou velho. Ah, tá velho, não sei o quê.
formei os filhos, todo mundo estudou e formou, mas eu podia ter começado lá antes. Tudo que eu queria fazer, estudar para ser alguém na vida, o pai sempre dizia para mim, eu tinha que servir o exército, não fui para o exército. Fiquei por ali, mas o que eu queria mesmo, estudar e ser que informado em quê? Ciência informática. Eu queria ser esse cara. Não sei se eu chego lá ainda, mas eu queria ser esse cara, né? E até eu vou fazer compra, muitas vezes eu estou numa cidade fazendo compra e as pessoas dizem, tu estudou aí, tu estudou. Quando eu estava fazendo a conta aqui no computador, tu já sabia que aqui ia dar defesa, eu digo, é. E ela, sempre a pessoa vai lá e passa um troco errado, né? Olha, a pessoa estudou a vida inteira, tá lá numa máquina, e aí vai lá fazer um troco e passa R$100 a mais, R$120 a mais. Digo, não, isso aqui não é meu não, isso é seu. Oi, não tá certo não, isso aí é o seu. Então, de 110 ela transformou em 120, né? Então, isso é uma coisa que a pessoa estudou, mas não tem o conhecimento da leitura, o que é a matemática, né? Então, a gente queria ser esse cara. Aí, infelizmente, aqui em casa, todo mundo, cada um puxou o carinho para seu saco. Doutor, outro formou noutra área. A Anjali formou na área ambiental e em outras áreas aí, que ela é pedagoga. As meninas estudaram também lá, outras são enfermeira, Vani. A Silvana também é técnica em enfermeira. Ana Lima, cantora e enfermeira também, trabalha enfermeira de trabalho. Vai lá em Palafonso, no Socorro, no Hospital de Restauração. Então, cada um puxou essa coisa, né? O mais novo está ali estudando em Serra. E a gente está na batalha de quem encosta em nós. Ontem mesmo, eu fiquei muito feliz, vou até mostrar aí na entrevista, não demora nem um minuto. Eu fiquei tão alegre ontem, mais alegre do que a gente faz, quando a gente faz um trabalho que Deus abençoa, né? E a gente é organizado. O João Pedro é meu sobrinho, é filho de um delegado ali de Belmonte. E fiquei muito feliz quando ele mandou para mim ontem, meu tio, eu passei na prova de medicina no quilombola, meu tio. Com aquele papelzinho que o senhor me deu aquela declaração, com aqueles F, com aquele J, escrevido deitado, mas tem validade. O senhor me deu aquele papelzinho, está aqui. O João Pedro passou em Caruaru na prova de medicina. Mais um médico quilombola. Eu dei 1000 parabéns. Então, não sou eu, é Deus que escreve essas linhas, né? Você escreve um J deitado, um J em pé, um J de cabeça para baixo, muitas vezes. Muitas vezes eu rubrico lá, faço rubrico todas as linhas, porque não precisava, muita gente acaba chega em 2 linhas, aí escreve em 2 linhas o nome de uma pessoa. Aí pega 4 linhas numa linha, num livro da associação, aí acaba cobrindo até o nome de uma pessoa que está lá, né? Que podendo escrever o nome dele. Aí o cara bota um nome que cobre 2, 3 nomes, que nem devia. Então, isso, para mim, esse ano 2025, eu me sinto muito feliz e honrado. Os meninos estão terminando agora a faculdade aqui, o Ranielson e outros, agronomia, ainda é parente do Cícero, o Ranielson. Então, e os outros que terminaram em doutorado, doutor, formou em medicina, tudo saiu desse quilombo do Pau de Leite. Dado declaração por mim. O cabo do campo que estudou só o ABC, mas eu estudei e vigiei ele, as letras. Qual som que eu vou melhorar? Então, esse ano, mais uma lenda, né? Passou medicina o João Pedro, filho do Cajueiro. O Cajueiro é um primeiro ali de Belmonte, acho que ele conhece, né, Cajueiro. Não sei se vocês conhecem o Cajueiro, mas passou na prova de medicina um filho de Cajueiro aqui, meu sobrinho de Belmonte. Quilombola. Veio para cá e chegou por aqui, ele disse, eu posso me encostar por aqui, que nós somos tudo um sangue. Eu digo, o que for de sangue nós podemos encostar aqui. Eu quero apoio e quero força, aí quer crescer todo mundo junto. Eu não quero ser
fulano de tal, e eu não posso levar mais um. Eu quero que nós possamos levar e construir mais um em uma cidade de mais médico, um lugar de mais médico. Nós mandamos 2, era para ir 4, justamente a Luana, a minha neta e Jussiano, não leram o texto, que precisava só dizer que o pai era vivo e era agricultor rural. Não leram o texto, não fizeram, não foram fazer a prova, perderam. Porque eu disse, essa prova de vocês em Caruaru, eu fazia ela só na prática. Eu só ia escrever meu nome e eu era doutor. Aí ficaram doidinhos. Por quê? O que eles pediram, eu sei dizer o que eles pediram na pauta. Então aí João Pedro chega domingo, disse, meu tio, o que o senhor me disse foi verdade. Só caiu as coisas, falou do quilombo. Quem era o quilombo? Falou do quilombo de Palmares, que o Cício tem uma história. Falou do Palmares, falou do Zumbi, foi o que caiu na prova. E eu já tinha tudo decorado, fiz no papel dele num segundo. Fiz com a mão canhota. Então, a gente fica muito feliz quando essas coisas acontecem, né? Da geração nova que estão estudando, né? Sim. Boa tarde, eu continuo na entrevista, nós estamos aqui quase 1 hora já, né? Então, a gente temos sim, nós temos hoje, a questão da caatinga hoje, nós sabemos que é todo pau é medicamento, né? Toda ave hoje é medicamento, a gente sabe que toda ave que nós temos na caatinga, do mamedeiro à catingueira ao pereiro, toda ave tem um significado de remédio para ela, né? A gente sabe que nós temos a quinaquina, que é muito forte, cura toda doença que existe na face da terra. Nós temos outro cara, aqui o jotobá, eu trouxe até um pé plantei ali, tá ali de trás desse pau d'água, pé de jotobá. Eu acho que se você abrir lá na história do jotobá, você vai ver o que tem de medicina no jotobá. Nós temos o embuzeiro que cura todos os tipos de doença. Nós temos a emburana de cambão, a emburana de cheiro, que são muito medicinais. Eu tenho até semente, eu vou te dar para levar quando for, para tu plantar lá, porque lá não tem. Eu estava lá em Santa Catarina e perguntava, os paus lá tudo é diferente. Não existe os paus daqui. Estava lá em Goiás a mesma coisa. Lá tem o quê? Muito, aquele que bota dentro do feijão, que a mulher gosta, tal do piqui, né? Eu gosto muito. Mas a gente sabe que 2 do Juazeiro é um santo remédio, a raiz do mandacaru é um remédio, a raiz do xique-xique é remédio. Nós faz hoje o doce do mandacaru, o doce do facheiro. A raiz do facheiro é medicamento puro. A fruta do facheiro desse cara que está ali, segundo o doutor Jailson, que estudou 7 anos em Cuba, e é daqui dessa comunidade, ele disse, pai, oi, meu filho, pai, você não sabe o quanto é valiosa você comer uma fruta dessa do facheiro. Mesmo picada, o passarinho não deixa ela, porque ele vai atrás do tratamento. Nós temos aqui a parreira, que é um santo remédio. Esse cara que está aqui, o croatá, que onde tem índio e negro, tem um pé deles. Ele é muito rico, a fruta dele cura quase todos os tipos de doenças. Nós dizia, por que os mocó vão atrás de comer a fruta do croatá e a parreira? Devido à febre, a gente sabe que lá no sul, lá existe aqui no Amazonas a febre amarela, aquela não sei o que, tanta coisa, né? No Nordeste também não é diferente. Só que os animais que têm a doença, eles se curam no mato, comendo a raiz da parreira. Rói a parreira, é um mato que ela sobe nas plantas, aqui tem um aqui. Sobe nas plantas, ele vai lá e rói, aí passa a febre. Corta a febre dele mesmo. E come e rói a cabeça de negro, batata de pulga, são todos os tipos de remédio. E todos esses altos aí que você chegar. Seu Jerônimo, que pau é esse aqui? O próprio pau de leite é outro também que cura até câncer, né? As plantas medicinal, que é da caatinga, que não é planta nativa, todas são medicinal, questão da aroeira. Só uma planta que diz que não cura, que a gente sabe que não, até hoje não tem o conhecimento, é a jurema que de espinho, que não é essa jurema boa. Nós temos a jurema preta, nós temos a jurema branca, e a jurema nós temos de 10 qualidades da jurema. Não só a jurema preta. Nós temos a jurema preta,
Já tem a Jurema que não tem espinho, tem a Jurema que ela cresce mais rápido que a outra, que não é da outra cheia de espinho, é diferente. E temos muitos vários tipos da Jurema branca, que é outros tipos de Jurema, né? E falando em Jurema, existem muitos territórios, né? Aqui a gente já foi em outras comunidades, aqui no Pernambuco, a Jurema Sagrada, a Jurema Encantada, né? Aqui vocês fazem o culto? Nós temos, pronto, a Jurema sem espinho é a Jurema Encantada, porque ela não tem ela em todo lugar. É válido ter um pé delas. Elas são menos, nascem menos, elas produzem mais produção de crias nascidas, né? É poucas que produzem. Aqui onde nós estamos mesmo, eu conheço, aqui nesse lugar que nós estamos, eu conheço até hoje só 5 pés delas. Então, é diferente daquela que nasce aí e invade a terra, né? Aquela também é medicinal, mas a apropriada mesmo é essa encantada, que é até difícil você encontrar o pé delas. Nós estamos aqui, mas eu tenho um pé dela com cimento lá, pegado aquele angico lá, por tipo dessa seca lá embaixo. Temos a braúna, que é medicinal, nós temos vários tipos de planta. É porque tu tá na correria, mas se tu viesse aqui um dia a gente ia tirar foto da braúna aqui, que é mais de 300 anos que ela tá lá. Falando em braúna, a gente teve um relato também de uma braúna onde mora uma caipora, né? Quero saber aqui também no Pau de Leite, quais são os encantados e as encantadas que andam por aqui? Tem. Nós temos aqui, pronto, justamente no tempo de quando a gente vai para a serra, ali à noite, aí o menino perguntava, pai, o que é que surrei à noite? Aí, e nós vamos para o mato, nós vamos pegar a caça hoje, dia de sexta-feira. Olha, meu avô dizia que dia de sexta-feira ninguém se pega nada, bicho nenhum. Digo, por quê? Porque tem o bicho do mato, o caboclo do mato que vai nos açoitar e açoitar os cachorros. E a gente não consegue pegar nada. Digo, não, mas isso aí tem remédio. Poxa, não tem nada, como é que nós faz? Eu digo, vamos embora. Aí, sempre à noite, os cachorros latindo, à meia-noite, aparece aquele sovio. Sovia. O que é ali? Ali é os encantados. Os encantados e as pessoas, os espíritos dos animais, que os animais são dominados, os animais também têm espírito, bom e ruim. Eu não penso, não, o animal não tem espírito, tem uma vida. Em tudo que ele morre, ele tem um espírito. Eu matei uma caça aqui, mas ele tem uma vida. E toda vida tem um espírito. Então não é um espírito humano igual a nós, mas ele tem um espírito. O espírito da caatinga, um espírito de animais, mas tem. E tem até deles que é quem domina todos os territórios dos animais, é quem domina a caatinga, o chefe. Tem uma história, a gente de caçador, nós contávamos uma história real, que nós caçando à noite, e meu pai dizia que aquele subiu e aí encontrou. Vinha aquele subiando e aí ele estava dentro do mato. Qual era o segredo nosso que nós fazíamos? Ele ia para o mato, aí sexta-feira da paixão, é um dia que ninguém mata nada, que ninguém pesca nem mata animais, mas o peixe a gente tem a ideia de pegar e ir para a caça também. E não é atingido pelo caboclo nem pelo índio da caatinga, né? Pelo que da caatinga? O caboclo. O caboclo e o índio. Como é que vocês fazem? Assim, vamos embora para o mato. Aí meu pai fazia o seguinte, aí vinha uma tempestade de vento, muitas vezes nós estávamos na caatinga, à meia-noite, uma tempestade de vento muito forte, quebrando todo o pau, e torando o pau, aquela bagaceira. Aí o cachorro levantava, se deitava, ficava aqui embolado ali perto de nós. Aí a ventania vinha e pai, peraí, eu digo, pai, que vento é esse? E ele calado, não dizia nada. Pegava lá, ele era fumador, pegava uma capa de fumo e um dente de alho. Se afastava, deu um pouquinho dentro do mato, botava lá. Um dente de alho e uma capa de fumo. Coisa simples, né? Tempestade vinha e começava a acalmar, acabar o vento. Ficava um silêncio da paz. Naquele silêncio aí, demorava poucos minutos, o cachorro
levantava, sacudia a poeira do vento e entrava na catinha. Como daqui nessa ovelha, lá perto de nós, ele trabalhava acuado. Mas disse, ó, já é um tatu. E nós ia lá, tirava, e ele não matava. O segredo era não matar. Pegar a caça, só os cachorros matassem, mas ele não matava a caça no mato. Trazia ela viva, encaretada para casa. Por que o senhor não mata no mato? Não, aqui tem um segredo. Vamos pegar mais? Enche um saco, leve, mas vamos matar em casa. E a gente não entendia. Depois a gente foi vendo, e eu fui mais o meu mesmo, esse caçula, de vamos lavar os cachorros na serra e dar uma volta. E ele não sabia de nada, e subiava para lá, subiava para cá. Pai, o que é isso? Eu não fumo, não sou fumador, nunca fumei. E fumava com meu pai, fumava muito, eu acompanhava ele 2, 7 anos e ficava aquele aroma do cigarro, eu acompanhando ele. Aí peguei, eu digo, o que é isso aqui? Aí peguei um dente de alho, um pouco de fumo, torci, botei lá numa pedra. Pra que é isso aí, pai? Eu digo, escute, porque silenciou, ninguém se ouviu mais, saímos descendo assim, os cachorros correram com os kites e tudo, mas não pegaram. Lá dentro coaram outros bichos, peba, cambimba, e esse bicho vai levar, eu digo, não, deixa aí no buraco, não, né? Então, para tudo tem segredo. A pescaria, né, que vai pescar, joga a rede para lá, joga para cá. Eu vou me embora, aqui não tem nada, né? E aqui não tem nem nada. Oxe, já pegaram, foi tudo. Oi, que não pegaram. Pegaram, que não existe mais nada. Tá certo. E a gente, aconteceu comigo e ele. E isso no hoje. Coisa que a gente tinha lá atrás de experiência, nós vimos no hoje acontecer. Ligou, menino, tu não tem fé na... Não, pai, porque, pai, aqui não tem mais nada, não sei. Eu digo, olha, faste de costa e caminhe para a cura d'água por 3 vezes e vire à frente, joga a tarrafa pro lado que você virar. Jogou, fez, foi lá, voltou. Fazendo isso aqui em vão, nem vai acontecer nada, ele tá bem. Foi lá, voltou 3 vezes, virou as costas, virou pro lado direito, joga a tarrafa, jogou. Foi tanto peixe, tambaquinho de 3, 4 quilos, que ele nem conseguiu puxar a tarrafa. Não tinha peixe. Não tinha peixe. De onde veio esse peixe? Eu digo, não sei. Foi lá, puxou, ajudei a tirar, botamos numa mochila, outros ainda tinha umas na frisa um dia desse. Eu dei um bocado do povo, dei não sei para quem, mas ficou outros aí. Pesamos na balança deles, aí deu 4,5 kg. Tambaquinho, né? E as carpas, aí jogou mais um lanço, vinha cheia de carpa de 1 quilo, 1,5 kg. Eu digo, não pegar não, deixa, solta elas aí. Mas vamos, vai deixar, digo, vamos deixar. E o açude vai secar e tal dia não vai ter água, o peixe vai morrer de sede, vai perder tudo. Digo, homem desacreditado, acredito em Deus que essa semana vai chover. Aí, 3 dias depois, caiu uma chuva aqui, estava seco, fedendo, seco. Caiu uma chuva, encheu os açudes. Esse açude do peixe sangrou, o peixe não foi embora. Aí, com outro dia de manhã, eu fui lá ver. Estava o peixe tudo dando cambapé, naquela alegria do mundo. E só tinha uma poçota de água que dava por 1 mês ou 2. Eu digo, acredito nas coisas de Deus, que é assim. Não vá se desesperar. Não é porque eu joguei. Você viu na história de Jesus Cristo com Pedro, e os apóstolos jogaram, pescou a noite inteira e dia. Até que abusou, né? Ia-se embora desprezado, abandonado, que não tinha pegado nenhuma piaba. Encontra o homem, né? Olha, quando tá indo? Vamos embora. 2 dias ontem que a gente pesca aqui não encontrou nada. Jogando rede para lá, rede para cá e não conseguimos pescar nenhuma piaba. Ô, homem da pouca fé, Jesus disse, né? Ô, homem de pouca fé. Vamos voltar lá de novo? Voltem lá. Pra quê? Eu vou voltar. Se eu pesquei ontem, hoje à noite não peguei nada. Tá bem. Ô, homem de pouco, mas volto sempre. Joga a rede de novo.
Jogou para aquele lado, joguei à direita o tempo todo, joga para a esquerda. Pedro vai, mesmo sem acreditar, jogou. Né? E o bicho era tão burro que, mesmo para atravessar o mar com Jesus, Jesus disse, vamos passar todo mundo. O mar botou a mão, limpou toda a água, né? E aí o Pedro disse, o mar vai fechar nós, trancar nós. Não acreditou, né? Depois o mar começou a fechar. E o Pedro teve que voltar para trás porque não acreditava em nada. Mas aí, quando ele disse que o Pedro volta que joga em rede, foi tanto peixe que até a tapa dos amigos que estavam lá pescando encheu todas de peixe. E foi peixe que sobrou e que ele deu para todo mundo que estava vizinho. Então, tudo é a gente acreditar no que faz, no que está fazendo, acreditar primeiro em Deus. Isso que nós estamos fazendo, nós acreditamos hoje, até nessa luta, nesse levantamento que fizemos para a empresa, mas nós estamos acreditando que vai Deus abençoar e dar tudo certo. Nós esperamos em Deus que esse projeto, que esse plano vai dar tudo certo, que essas famílias sejam beneficiadas, que tenha tudo que ele sonhou na vida deles, que é água, que é uma vida digna. Gente que morreu que não sabia o que era um ventilador, gente que morreu que não sabia o que era uma internet, gente que morreu que não tinha nada para soprar perto dele, dentro do calor, morreu sufocado, né? E falando, só para a gente finalizar aqui, né? O senhor falando muito sobre essa questão de Deus, das espiritualidades, eu pergunto, aqui hoje na comunidade, ainda existem rezadeiras, benzedeiras, curandeiras ou curandeiros? Tem. Então, boa tarde, rapidinho, voltando aqui. Nós temos rezadeira, nós temos parteira, nós temos benzedeira, nós temos medicamento que elas trazem para dar remédio, mas aqui tem um tiné, tem outras pessoas que rezam, traz remédio da caatinga, né? Nós temos esse tipo de caatinga que nós temos, são toda medicinal. Outro dia, essas mesmas pessoas chegaram na cabeça de negro, o pessoal estava gripado aqui, ele foi lá, trouxe um chá da cabeça do negro, o menino tomou, acabou, sumiu. Sopa não foi. Naquele dia que a senhora disse, eu estou meio embombada, estou aqui. Eu disse, se tivesse passado aqui, ele tinha levado um remédio, né? Porque fazer um remédio desse aí, um chá, e espanta toda coisa de molhado, de piseiro, de doença que a gente que não é nossa, né? Às vezes a gente está ali atinge por uma coisa que não é da gente, né? Eu já passei por muito isso. Então nós temos aí a semana, o mês de rezadeira, nós temos parteira, nós temos tudo através da caatinga, que são remédio medicinal. Nós não tem remédio que traga de fora, às vezes para curar uma pessoa. E nós temos como a emburana, o pinhão é um remédio muito bom, que cura o veneno da cascavel, né? Corta o veneno da cascavel. A emburana, pegar um negro no mato, ele pega um pau e corta, mesmo tombando, bota nas costas e vai embora. Não consegue, não morre, pelo menos. Né? A cabeça do negro é a mesma coisa. É tanto que os tejos brigam o dia inteiro com a cascavel, mas ele vai lá morder e volta para a cascavel para ele eliminar ela, porque ele mata mesmo, né? E acaba a bicha morre envenenada da cabeça do negro. Eu tinha muitas delas aqui. Uma aqui nessa palma tem muita cascavel. Aí eles vêm morder as cabeças do negro e termina até elas morrer de tanto veneno que ela ingesta da cascavel, né? Mas nós temos medicinal, muita planta, a gente queremos isso aí, que inclusive eu coloquei lá no nosso plano uma farmácia medicinal da Caatinga, coloquei no plano, porque é importante, isso a gente não pode mudar nunca, com tudo que a gente tiver de bondade, mas nossa farmácia Caatinga, nós vamos dar continuidade a ela até a vinda de Cristo, não queremos apartar nunca, é nossa história, é nossa vida isso, né? Da gente saber o que é que serve para remédio, o que é esse pau que é medicinal, né? Nós entendemos um pouco a questão. Eu acho que o que nós temos aqui de medicamento, coloquei lá a farmácia, né, da Caatinga, mais adiante eu espero que a nossa companheira venha nos visitar e venha ver a questão, a troca de experiência de medicamento de lá com nós. Os índios também, nós temos uma história, né? Que a nossa parte de minha mãe é índia e a outra parte é quilombo, é negro da parte do meu pai, né? Mas nós temos uma história. Aí nós somos uma família mesclada, né? Como diz, um dia
nós fomos participar de uma reunião, só rapidinho, de uma reunião com o pessoal do Caatinga e outras experiências, e chega lá e falava do meio ambiente, e falava da questão da Caatinga. O que é o seminário? Semiárido. O que é isso? Aí ficava nós perguntando a nós mesmos, que bicho é esse? Você vê, morar a vida inteira e não sabia, né? O que é isso mesmo, esse bicho? Ele morde gente? Não. Quando eles foram explicar para a gente, era muita gente na sala, isso faz lá uns 20 anos atrás ou mais, eu me lembro como hoje. Por que isso? Não, porque, fala esse nome, porque o de vocês é mais seco do que chuva. Aí se dá esse nome, porque as chuvas são poucas e são mais tempo seco do que chuva, né? Aí se dá esse nome de semiárido. Semiárido. Oh, meu Deus! Até isso tem, né? Tem. Essa coisa de mudança de tempo, modo da chuva, porque não tem chuva. Nós estamos aqui o tempo falando e gravando, mas alguém está gravando e filmando nós. Pode. E aí, o senhor falando, né, pra gente finalizar aqui nossa 1 hora de entrevista, Uma hora. voou, né? Ainda tinha Voou. muita coisa que a gente queria conversar e ver, ficou. mas foi assim, eu me emocionei, já chorei, já aprendi Eu muito também. aqui, eu Tô fico seu só aqui. grata. Não falei de meu pai porque eu ia chorar mais tempo. Pois, falando nisso, né? E aí eu digo pro senhor, seu Jerônimo, e a gente tá vendo aqui, inclusive, né, que tá nublando, o ventinho já tá mais fresco. Daqui a pouco chuva. E eu quero lhe dizer o que é pro seu Jerônimo, o que é ser quilombola. Olha, aí, ser quilombola, a gente conheceu isso lá em muito novo, a gente viveu muito tempo. Meus avôs, dois de escravos dos engenhos, né? Que também vinha da zona da mata, lá do corte da cana. Vieram lá de Recife, que chegavam os negros lá em Goiânia, em Pernambuco. Lá, se você nunca foi lá visitar, mas eu queria que fosse visitar um dia, um tempo lá. É onde existe mais igreja no Nordeste, nas praias do Nordeste brasileiro, na beira do mar de Pernambuco, Recife. É onde existe mais igreja católica. É na cidade de Goiânia. Por que isso? Era lá que vinha todos os negros da África, onde o mar era mais fundo. E aqueles negros que não prestavam, que não servia para ser matador, pistoleiros, outros trabalhar na usina de corte de cana, não tinha bem estrutura, negro fraco, descartava logo lá no mar, né? Os bichos comer. Então, a nossa briga vem das igrejas católicas. Porque todos que passavam por ali, nós diz hoje, a igreja católica santificou o Papa e aquela história que é a igreja santa do mundo. Mas por detrás disso, nós tombemos muito negro e muitos índios. Muito negro e muitos índios. Porque os que vinham por ali, os que vinham por lá, a Mata Amazônia, a gente sabia que era um patrimônio só de índio. A Amazônia inteira, tudo é índio. Muitas, aqui nós tínhamos Serra do Mão, Serra do Urapuá, Serra, tudo índio, né? Aqui você não foi aqui na região da Serra do Urapuá, nós temos família lá, que mora em cima das serras, não sei onde é lá. Tudo é caldeirão, ainda existe o macaco e existe ainda o homem macaco. E a mulher macaco, muito bicho, né? E aqui já foram, todos os animais correram para lá, né? E a gente pensava que, quando a gente fez a história, que foi arrasto do serrote aqui, que os negros eram escravos, meus avós e todo mundo, moravam aqui no serrote, indo para essa pista ali, na entrada para cá. Eles moravam ali, mas iam trabalhar em Belmonte, na cidade que você teve ontem. Eles iam de pé. Daqui, de pé, do serrote a Belmonte de pé. Trabalha naquela vase, vindo de Belmonte para cá, onde está aquela escola.
ali era onde os negros iam trabalhar ali, daqui de pé. E iam trabalhar todo santo dia e voltar para o serrote. E aí aquele negro que chegasse lá e não chegasse 4 da manhã, tinha que estar na calçada. Se não tivesse 4 da manhã, quando ele abrisse a porteira lá, a casa do cabo, aquelas portas eram uma porteira, né? Ou abria lá. Se não tivesse todo mundo sentado na calçada, com uma ferramenta, e ele, quando ele abrisse, era para todo mundo levantar e ficar de prontidão, como vai brigar na guerra, o exército, né? Botar as armas tudo em punho. Se não tivesse isso, era expulso, ou até ele mandava matar aquele. Ou botava numa cadeia sem tempo determinado de sair. Que todas as casas, essa gameleira mesmo, essa gameleira e Boa Esperança que está logo aí, escravizou muita gente, o povo nosso mesmo, que era até branco. Quem era pobre não era rico, era escravo. Nem era só o preto. O branco que não era rico, que era da família nobre, que tinha que ter um nome, né? Não sei o que das contas, então era escravo. Ele ia para o porão. Um porão onde botava eles lá, todo que fizesse qualquer erro, jogava naquele porão, até ele lembrar, ele escolher entre a vida e a morte. Você quer o quê? Você continua errando, que dia você vai trabalhar o dia, você vai chegar de 4 da manhã? Não, senhor, eu vou chegar às 3 da manhã. 4 da manhã eu juro que eu vou estar lá, na sua calçada para trabalhar. Então foi assim. E aqueles que não aceitavam, os próprios negros matavam. Que tinham jagunço, e quem matava? Os próprios negros matavam eles mesmos. Porque era mandado, era pago para matar os outros. Que ou escutava a lei do fazendeiro, que era o barão, não sei o que das contas. Outro dia eu estava até, me mandaram aqui um negócio, um tal barão de Recife, e eu disse 1000 coisas com ele. Então, era dominado dessa forma, porque existiu lá atrás, questão Palmares, porque Palmares e esse negro fugitivo, que era o Zumbi, a história criada, e aí, quem protege até hoje, o exército. Na estátua de Zumbi, não sei se o Cícero já visitou, como liderança, mas, em meu conhecimento, eu conheci chegar nela, nessa estátua de Zumbi, cercada por exército, em Recife, lá em Palmares, dentro da mata, consegui através do MST, porque eu fiquei tempo lá e a gente conseguiu chegar nessa estátua. Vamos olhar mesmo que Zumbi, que coisa é essa? Mas fomos escoltados com o exército, deixando documento na portaria, bastava deixar só a roupa, mas tudo é revistado. Até dentro dos dentes, o que é que leva? Então, você, negro, para visitar um próprio negro, uma estátua de Zumbi, uma história, uma lenda do Nordeste brasileiro, mas tem que ir assegurado com o exército. Tá lá. Ainda hoje é dessa mesma forma. Hoje não, acho que não mudou muita coisa, mas é uma área de quase uns 100 campos de futebol, onde é o treinamento do exército brasileiro. Eles ficam lá treinamento. E uma estátua do Zumbi de Palmares lá, que foi assassinado e defendeu o próprio negro. Matado e assassinado, sangrado, feito tudo, né? Mas ele não se entregou como escravo. Ele não foi escravo de ninguém, né? Colecionou a história. Por isso que a gente estamos aqui na história hoje. Que minha família são descendentes toda dessa raça. Porque se não acontece ter um negro que lutasse para defender a causa, na época nós não estávamos aqui não. Não tinha ninguém. Ninguém, história de quilombo, história de bababá, não tinha. O índio também não foi diferente, foi uma história muito travada a luta, né? E sempre minha avó dizia, Madinha, a minha bisavó, eu vi ela falando muito, ela era índia, eu vi ela muito falando na história como foi, eles sofreram muito, né? Imagina nós brigar com o exército, brigar com polícia militar, nós com faca de pau, e pedra, funda, sabe o que é uma funda? Sabe, cearense? Não? Então, essa funda é a mesma funda que o cabo derrubou o Golias, o cabo matou o Golias. A história do Golias é uma fundinha, que ele botou uma pedrinha,
O guri era um gigante, né? Dono do mundo, que matava todo mundo, pisava só no dedo e o cara morria. Não, fiz uma fundinha, um pedaço de couro, 2 buracos aqui, e bota a pedra no meio, o cabo rodou aqui, jogou no meio da testa do guri, derrubou, né? matou o guri com essa pedrinha. Então, com que era que ele defendia? Com essas coisas. Fazia a corda do croá para fazer essas fundas, cortava o couro do bicho que eles matavam no mato para comer a carne, para fazer essas fundas, né? E com isso eles conseguiram ainda escapar alguns negros e alguns índios. Foi dessa forma, né? Não foi porque disseram um dia. Eu sempre fui contra. O povo vem deixar água ao povo. É assim, né? Mas o voto vai depois. Está cá. A prova aí, pode tirar até a foto. O que é que aconteceu um dia? Nós estávamos em reunião até em Brasília e estavam lá, o pessoal de Cuba, não sei de onde. Eu tenho muita vontade de passear em Moçambique, eu quero visitar Moçambique ainda. A África todinha. E eu quero ver aquela coisa de perto, né? Porque eu vejo lá, muitos lugares em Moçambique, lá em outra cidade que eu lembrei agora, me esqueci, mas eu vejo ainda muito recurso, muita coisa, e as mulheres morrem de fome e o filho morre apregado no peito dela, mamando aquele peito, depois da mãe morta. E ninguém resolve aquilo ali. As comidas são jogadas aí como joga para bicho, né? Para você ver aquilo. Então nós estamos, hoje, Brasil, quem vem para cá, os africanos são bem tratados e bem cuidados, né? E até direito de estudar, tem. Então a gente precisava ver a nossa história, como foi lá. E depois, para nós chegar a essa conquista, não foi muito fácil também não, não foi coisa que veio. Um dia eu ia dizendo lá atrás, eu fiquei muito bravo quando disseram: ah, vocês tiveram muita sorte. Por quê? Porque lá em 2000 e não sei quanto, não, em 1000 e alguma coisa, em 40, não sei o que, 40 e alguma coisa, a princesa, não sei o que das contas, deu o grito de liberdade. 1888. Isso, tudo mentira. Isso não existe. Não existe, para mim não existe. Nunca acreditei naquilo. Eu disse: oi, e ela deu esse grito de afurrir aos negros e a todo mundo, que é... Foi. E como hoje ainda existe a escravidão ainda pior, que hoje você é dominado, votar em quem você é obrigado a votar. Você não é cidadão ainda, porque, não, eu voto aqui no Cearense, tenho que dar meus votos tudo aqui. Não, você vai votar onde eu quero. Mirandiba, por exemplo, é dominada. Belmonte, a maioria do povo ali, de preto, são nossos parentes. Nós temos três localidades ali, 4, que só é povo, nosso povo, que estão lá. Que são dominados a votar onde os caras querem. Tá certo? Aí disseram: a mulher assinou um decreto de lei lá em não sei o que acabou. Acabou o quê? E hoje está pior. Né? Hoje, nós viemos conseguir um negro formar em medicina lá em 2001 para cá. Antes ninguém votava. Negro não era nada. Não era nada. E se fosse alguma coisa, ele ia babar o cara que estava lá, o presidente branco, alguém estava lá. Né? Ele ia babar aquele cara. Eu tinha muita raiva quando tinha o tal de um ministro, um negro que estava lá e foi do ETS, que era um preto, que está no lugar de Alexandre hoje. Ele foi um negro que não quis dominar, mas quando ele quis dominar, tiraram, afastaram, porque ele não podia jogar fora. Né? Então, eu não vejo ainda dizer assim: grito da liberdade para princesa tal. Não, continuam todos escravos. Ainda. E ainda hoje está pior. Aqueles que não estudou, que não entendem. Nós temos famílias aqui mesmo na comunidade, que eles escutam brancos. Se a senhora chegar lá e falar o dia inteiro para um: ô fulano, eu queria falar contigo. Oi senhora, o que era? Eu lhe atendo agora. Mas deixa eu ir, ou esse Mauro ir, ou outro da comunidade ir. Não vai. Não vai. Não, eu não vou lá não, porque só para fulano
falar isso que ele está falando sempre, sempre. Ele já gravou aquele disco que já vai estar arranhado de cobrar isso. E não acontece. É o que nós falamos aqui. Daqui a 400 nós vamos ter bonito. 400 anos, eu falei. Vamos estar tudo lindo, vamos ter tudo. Mas Deus ouviu e nosso projeto foi para o papel antes de 400. Eu já disse a eles, numa reunião domingo, né? Digo, olha, o papel, Deus ouviu a nossa prece, que eu disse 400 anos, mas já foi para o papel a nossa pauta que nós queremos. Esperemos em Deus que Deus faça acontecer isso, que esse povo que já foram, que estão lá onde esteja, escute nós, porque o Pai dizia o seguinte, olha, plante árvore, plante planta, plante muita árvore. Por que, Pai, isso? Porque na morte, quando Deus chamar, você não vai encontrar lugar para você. Com tanta árvore no mato plantada, com tanta árvore que tem no mundo plantada, toda já tem gente. Toda já tem gente. Tu tá vendo? Pai, era um cabo, ele serviu o exército, lá no ano 40, foi até 43, ele ficou no exército. Ele passou por muitas coisas que ele sempre acreditou, né? No Deus nosso Deus. Disse até que Deus era um preto, né? Dizem até que Deus era um preto, que o nome dele era Manuel. E os números até 7. Número até 7, são o nome da vitória, até 7. 7 números, o nome da vitória. Meu pai dizia muito isso. E ele dizia o seguinte, plante todo tipo de planta, mandacaru, juazeiro, se puder plantar. Plante muita planta, porque quando vocês morrerem, todo lugar já tem gente. E ele disse, eu perguntei, por que, pai? Isso aí ele disse, não, que eu digo que já assisti pessoas que morreram. Voltou, ficou aqui nesse tal de serrote que tem lá em Engenho Velho, uma peça de Engenho Velho. E um dia tu anda na correria, mas nós podíamos ver, tirar umas fotos um dia lá. É logo ali na BR, quando vem da BR tem uma cancela azul entrando ali, no serrote. E uma mulher morou a vida inteira aí, do serrote, uma branca do Luca, família nobre, de nome, né? Onde eu faço parte desse povo também, minha avó era desse povo. E aí dizia o seguinte, os filhos muito valentes, rebeldes, né? Tudo rico. E tinha o filho único dela. Esse filho bateu muito nela, batia muito na mãe. Batia muito na mãe. E certo dia ela foi até que chegou o dia, ela faleceu. E aí todas irmãozadas e todo mundo ali. Nessa beira de peixe que você passa entrando para cá, ali tinha mais de 200 casas de preto. Aquela beira de corte por ali. Quando eu passo ali, me rompeu os cabelos desse preto de preto, que eram meus parentes, meus tios, muita gente ali. Aí ele me dizia isso. Essa mulher, quando morreu, que o filho batia nela, o filho batia na mãe, ela voltou para falar numa casa que está em pé lá no Serrote ainda, chamava a casa de Martim Louca. Ela falou 48 dias e 48 noites, dia e noite ela falou ao povo. Veio gente de todo lugar do mundo visitar essa mulher, falando ao vivo na casa. Ninguém viu o espírito, falava lá com Mira, lá, a voz saía. Eu já vi pessoas falando comigo, na comida assim. Eu morava numa casa e meu avô foi lá, o pai de mãe. Quando ele era vivo, ele dizia, olha, more aqui, mas não crie cinza. More aqui, isso tudo é história de escravo. More aqui nessa fazenda gameleira, que é essa que está ali. More aqui, mas não crie cinza. Saia antes de criar cinza no fogão.
fogão de lenha. Olha, todo dia você está cozinhando, sai antes de criar muita cinza. Por que, meu padrinho? Era o pai de minha mãe, meu padrinho Botico. Porque depois que você cria cinza dentro do fogão e tira cinza, coloca mais cinza e fica morando, você passa a se relaxar. E nunca mais você sai dali mais. E nunca passa de um escravo. Ele era branco. Branco do Zóio Azul, meu avô, pai de minha mãe. Aí era família dos Pereira aqui de Serra Talhada. Você já viu, parente dessa prefeita de Belmonte, meu avô era. Né? Conhecia tudo isso aqui. E ele dizia isso. E eu fui falando, eu fiquei da minha casa. Depois que ele faleceu, eu fiquei, aí eu morando lá, fiquei mais 1 ano, 2 anos. E por lá um dia eu cheguei da feira à tarde, aí dormi lá. E lembrei, né? Do que ele tinha me falado. Nem estava lembrando mais, tinha esquecido. Aí uma meia-noite eu acordei. Ele disse, aquela voz lá na telha, né? Oi, esqueceu do que eu lhe falei? Esqueceu do que eu lhe falei? Olhe, saia enquanto antes você puder. Você já demorou demais aqui. Por quê? Porque eu disse a você que não era para você ficar aqui até criar cinza. Você já criou cinza demais. Saia enquanto antes. Eu no outro dia arrumei os cacos. Vim morar aqui debaixo desse pé de embuzeiro aí. Tem um pé de embuzeiro que é. Vim morar aí debaixo com a família. Com 6 filhos e uma mulher. Fiz um barraco, ele dá testemunha de via, nós morando aí debaixo. Morei 30 dias enquanto eu fazia uma casa de taipa, mas saí de lá. Aí o fazendeiro, vai sair, por quê? Eu digo, rapaz, é um negócio que eu tenho que sair. Ah, mas porque o dia aconteceu que nada, tá tudo beleza. Tá faltando dinheiro, tá não sei o que. Não, tem tudo, é porque eu quero sair mesmo. Né? Mas essa mulher falou aqui no Serrote a vida inteira para o povo, meu pai dizia, sai, planta muita planta, porque Isabel é o nome da mulher. Eu assisti ao vivo, meu pai dizia ela falando. Olha, vocês que estão aí, ninguém morre para vir dar recado. Eu vim dar um recado porque eu tenho que mandar Martim e vocês pegar meu filho para dar 3 pisas de chicote, que eu quero dar 3 pisas de chicote nele. Porque eu era para ele dar dessas pisas antes, e eu não pude dar antes as pisas nele. E ele terminou, me dominava e dava em mim. Eu voltei para dar 3 pisas nele. O derradeiro dia mandou, marrem ele no pilão. Ao vivo, a voz no telhado. Olha, gente de todo lugar do mundo foi lá para assistir isso. Zé Pequeno, o meu tio, tudo sabe da história, assistiu ao vivo, que ele estava. Muita gente, Madinha, faleceu, mas Zé Pequeno está aí, nós temos gente que assistiu ao vivo essa pessoa falando, essa Isabel. Amarraram o cara no pé do mourão, num pilão, os pilão era dessa altura, e tinha um tranco recortado e amarrava ali, ele dava um recorte e amarraram o bicho lá. E ela veio, me deu o chicote mais forte que tiver. Ninguém viu, ninguém via, e ela meteu a peia nele. No intervalo, uma primeira pisa, e ela disse, a primeira pisa já aconteceu, e o cabelo estava todo cortado, todo desmaiado, e branco, batia um chicote sem camisa. A primeira pisa. Aí a segunda, vou dar a segunda pisa. Olha, gente, escuta o que eu disse, e quando eu for embora eu não volto mais aqui. Aí deu a terceira pisa. Aí soltem ele, deu um banho com água de sal. Todo cortado, o espinhaço, um caba branco, né? E todo cortado, de chicote. Deram um banho de água de sal, desataram, bora. A terceira pisa, agora eu vou embora, gente. Até um dia de juiz nós se encontrar lá com vocês. Eu agora vou feliz, vou embora. Vou para meu lugar. Que eu não cheguei lá em meu lugar, porque fui rejeitada, porque a das pisas que meu filho deu em mim. Olha, isso. Amém. Aí o cabo vez tem a mãe. Ah, minha mãe, sei o quê.
Escute enquanto tem ela. Que depois, o pai é qualquer um, não é isso que não se encontra um pai. Para bater em você ou até tirar a vida. Agora a mãe ninguém acha. Não existe. Só tem ela. Só tem ela. Por errada não tem mãe torta nem errada. Toda mãe é certa.